Célia da Silva Nascimento, nome artístico Célia Nascimento, nascida e criada em Guarulhos. Célia, o que te levou à arte? Bom, na verdade, eu estou envolvida na arte desde criança, né? Meu pai era músico e capoeirista, então ele ia tocar na banda, finais de semana, no carnaval, e tinha sempre matinê. E no matinê eu estava sempre presente, então eu sempre gostei muito da arte e fui muito ligada à música por conta toda essa movimentação do meu pai na minha infância. Antes da gente continuar esse caminho, falando da carreira e tal, eu gostaria que você fizesse um breve resumo de quem é a Célia. Célia artista, Célia pessoa? Tá. Bom, a Célia hoje é uma mulher resolvida, como mulher, né? Totalmente empoderada, dona da minha vida, dos meus atos, super responsável. E a artista é a mulher preta, negra, para quem quiser entender de uma forma ou de outra, porque hoje existem várias conotações, né? Eu me considero uma mulher negra sensível, muito engajada na cultura africana, adoro viajar, então procuro fazer minha arte com muito carinho, colocar minha sensibilidade nas coisas que eu faço e tentar de alguma forma levar isso para o público, mas de forma que eu possa aliviar algumas tensões, trazer alegria e tocar a minha vida assim. Vou deixando a vida me levar, meio que direcionando os meus caminhos para a arte, para a cultura e tudo com muito carinho e muito amor, que é o que faz falta hoje no nosso mundo. Célia, em qual momento da sua vida foi o start para você perceber que a arte faria parte dela? Bom, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu, como falei, meu pai trabalhava com capoeira e eu ajudava ele na associação e fui fazer uma apresentação de capoeira no Jardim Vila Galvão com a equipe da Rosa Baiana. Chegando lá, uma menina que nos recebeu falou que era um programa de cidade contra cidade na época, acho que tem mais de 20 anos isso, cidade contra cidade, e Guarulhos ia disputar, ia concorrer com uma outra cidade de São Paulo. E elas tinham ali uma parte do tema que tinha que cuidar da beleza feminina. Então elas iam fazer um desfile com as meninas do bairro de Guarulhos, vamos colocar dessa forma, né? E faltou a representante negra. Aí, por incrível que pareça, coincidência ou não, no espaço, nesse dia só tinha eu de mulher negra, na época uma menina, né? E ela veio me convidar para participar, eu não quis aceitar, meu pai não estava presente, eu estava com outro responsável pela associação no dia, mas elas insistiam porque se não houvesse o desfile, elas seriam desclassificadas. Aí eu falei com o mestre que estava nos acompanhando, ele falou, olha, tudo bem, vai lá, ajuda, né? A gente está aqui para ajudar, vai lá somar com elas e depois eu falo com seu pai. Aí elas me levaram para uma casa que era meio distante do local onde a gente estava para apresentar a capoeira, me montaram, né? Me vestiram, me calçaram, maquiaram, pentearam. Na época eu estava com roupa de capoeira, então eu estava de calça, de malha e camiseta só. Aí me vestiram de menina, mulher e eu participei do desfile. Nesse dia eu senti que eu tinha muito a ver com a arte. E a partir daí eu comecei a trabalhar com desfiles, fiz um curso de modelo e manequim e foi dessa forma que eu fui inserida na arte. Então, trazendo isso como contexto, quais foram as referências que você acabou criando ao longo da carreira? Tá. Quando eu era menina eu gostava muito de assistir televisão. Então, enquanto minhas irmãs iam pra rua brincar, eu gostava de ficar em casa, assistindo novela, programas de música. E eu me lembrei agora de um programa que eu assistia, que eu era bem pequena, era do Carlos Imperial o programa. Então ele tinha um programa à noite, eu acho que era tarde, na minha cabeça era tarde, porque meus pais estavam sempre deitados e ficavam pedindo para desligar a televisão, e era tarde, era bem tarde. E eu adorava assistir, então lá eu via muitos artistas nacionais cantando, e aquilo me encantava, e eu queria cantar sempre com os artistas. Então minha referência dessa época era Clara Nunes, Diana Ross. Então meu pai tocava muito violão, então ele tocava muito Cartola, que era uma referência incrível para mim, do samba. Marvin Gaye,
muito fã do Marvin Gaye. Michael Jackson era menino, né? Na verdade era os Jackson 5 na época. Então essa é a minha referência musical. Elis Regina também, sempre ouvi muito Elis Regina. Acho que as melhores vozes, as melhores composições da época. Agora, uma coisa que chama a atenção no início da entrevista é você falar que é nascida e criada em Guarulhos. Assim, o que você poderia apontar como principal dificuldade de trabalhar com a cultura aqui na nossa cidade? Eu acho que a dificuldade de trabalhar com a cultura, infelizmente, não é só na nossa cidade. A cultura, ela não tem o respeito que ela merece. Ela sempre fica em segundo plano, se falando em condições de trabalho, né? E Guarulhos não é diferente. Infelizmente, aqui nós temos alguns espaços. Eu não posso nem reclamar em relação aos espaços, porque sempre que eu tento promover o meu trabalho na cidade, de alguma forma eu consigo, mas não se tem apoio nenhum da empresa privada. E nós temos muitas empresas na cidade que poderiam sim ser parceiras dos artistas, dos projetos culturais. Para você ter ideia, eu tive aqui 2 projetos aprovados, um pela Rouanet, um pelo PROAC, na verdade 3. Eu perdi um, que venceu o prazo, eu não consegui captar nada, e estou aí próxima a perder mais 2, porque você não consegue captar. Você leva o projeto até as empresas, eles não olham, não dão atenção. Quer dizer, o global, o que está na mídia tem sempre muito mais valor do que o filho da cidade. A mesma coisa em contratação para show. O artista que vem de fora, o artista mais renomado, claro que eu concordo que ele tem a ganhar mais, que ele tem mais espaço na mídia, porque ele é muito mais reconhecido. Mas um artista local, se for fazer um show para abrir um show de um artista famoso, ele não ganha nem 10% do cachê que o artista famoso ganha. Então eu acho que tem que haver um pouco mais de justiça e um olhar diferente para o artista da cidade. Porque é o artista da cidade que leva um pouco de alegria e um pouco de amor para essas pessoas. E a gente sabe o quanto está difícil a vida para todo mundo. Então acho que o artista tem que ser mais respeitado, não só na nossa cidade, mas no país em geral. Se você pudesse atribuir alguns fatores para essa falta de respeito, o que você falaria? A começar a falta de apoio mesmo. A falta de apoio. A falta do reconhecimento. Porque as pessoas elas não se aperceberam ainda que ser artista é uma profissão. Então, eu posso falar por mim. Às vezes ligam, Celinha, me deram o seu telefone. Eu tenho uma produtora que cuida do meu trabalho, que cuida da minha carreira. E a pessoa consegue o meu telefone, não sei por que vias, me liga. Não, é porque a gente vai fazer uma festa, um evento assim, assim, assado, e a gente adoraria que você participasse. Nós fizemos uma reunião, a pessoa mais cotada a participar foi você, e eu tô te ligando direto, porque você é aqui da cidade. A gente queria saber da possibilidade de você participar. Eu agradeço o convite, passo para a produtora. Aí quando vão falar com a produtora, às vezes nem chegam a falar com a produtora. Aí você pode dizer mais ou menos como seria isso? Eu falo, olha gente, eu tenho uma produtora que faz todo o meu trabalho administrativo, que faz a contratação, que vê a coisa de cachê, de quantidade de músicos. Então, mas a gente queria que viesse só você, no máximo um violãozinho, porque a gente não tem grana. Oi? E quem vai pagar minhas contas? Esse é o meu trabalho. O artista trabalha e muito, vocês não têm noção do quanto. Então, a falta de respeito já começa por aí, porque a pessoa não te vê como artista, ela não considera o seu trabalho como profissão. E ser artista é uma profissão. É dolorosa, é satisfatória, é difícil, mas é leve. Então, acho que o maior desrespeito está aí, em não ver o artista como um profissional. Você atribui isso, então, como o maior incômodo do meio artístico, ou existem outros pontos que te incomodam também? Alguns outros pontos também. Porque se você vai fazer um show num local, dependendo do local, o cara pensa em tudo. Ele pensa na decoração, ele pensa na mesa, ele pensa nos copos, na bebida, na comida, mas ele dificilmente pensa nos detalhes
que o artista precisa para desenvolver o trabalho. Então você chega num lugar para fazer evento, faltou um banquinho de bateria, o baterista. Por quê? Mas não faltou um litro de uísque para vender, não faltou uma toalha em cima da mesa. Então, nesse lugar também existe o desrespeito. Você manda o rider da banda, ok, a produção manda o rider da banda. Aí chega lá no dia, tá faltando um equipamento pro contrabaixista, ou você pediu um microfone e tal, é frescura, não precisa só o microfone, o outro serve. Então é sempre isso, infelizmente na maioria das vezes, são poucos os lugares onde o artista é respeitado e é tratado como merece. Normalmente, quando ele é tratado com um pouco mais de respeito, um pouco mais de valor, naquela equipe sempre existe um artista também, que é o cara que tem a visão dele, né? Como artista, então, assim, ele trata o artista como ele gostaria de ser tratado. Mas, infelizmente, não é a maioria. Não é a maioria. Sério, agora vamos para o outro lado da história. Em relação às coisas boas que aconteceram na carreira, o que você poderia apontar nessa sua trajetória? Nossa, muita coisa boa. Muita coisa boa. Eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas encantadoras, talentosíssimas, pessoas talentosíssimas que o país desconhece. Essa coisa que eu falei da troca, né, de amor, de carinho, de respeito pelas pessoas, eu acho que é o essencial. Porque a arte, seja ela na música, no teatro, no cinema, ela consegue envolver as pessoas e trazer para elas um pouco mais de conforto e de alegria. Então eu conheci pessoas maravilhosas pelo país, artistas incríveis, tenho fãs também maravilhosos, pessoas que me seguem para onde eu vou. Eu já tive fã que saiu daqui para ir me assistir em Manaus, sabe? Então, isso deixa a gente muito feliz, muito feliz. E você saber que, independente de existir esse apoio da empresa privada, governamental, em todos os lugares existe arte. As pessoas tentam fazer de qualquer forma. Sabe, algumas você até olha assim que fala, caramba, é uma válvula de escape, mas o cara consegue fazer a coisa acontecer sem maiores detalhes. Ele consegue desenvolver um trabalho às vezes sozinho. Eu fui fazer um evento numa cidade há um tempo atrás e chegando lá, antes de chegar lá, o rapaz ligou para a produtora e falou, olha, a gente não tem muito recurso, né? O governo do estado que trouxe a artista aqui, mas a gente vai fazer de tudo para recebê-los bem e tal. Quando eu cheguei lá, fui super bem recebida, eu e toda a equipe, mas eu descobri que a cultura da cidade é um departamento de cultura e que existe uma pessoa trabalhando. Foi essa mesma pessoa que tratou da documentação, que tratou da recepção, que tratou da equipe de som, que tratou da divulgação, que fez o nosso camarim. Sabe? Então você para pensar, como assim? Então você vê que com toda dificuldade existem pessoas que se movimentam de uma forma absurda para fazer as coisas acontecerem. E não é por ter um mérito aqui, um aplauso ali, não, elas fazem porque é instintivo, porque está dentro delas e elas veem a necessidade para elas desenvolver e para passar para as pessoas. Então, uma das coisas que é mais gratificante para mim no meu trabalho é essa troca de amor que a gente tem com as pessoas. Essa troca de carinho, essa troca de energia positiva e você poder estar no lugar que as pessoas precisam, sabe, de música, precisam de teatro, precisam da arte, para mim é muito importante. Estar presente, fazendo esse trabalho e levando esse trabalho para as pessoas. Sério, agora vamos falar um pouco sobre os seus últimos trabalhos que você vem lançando aí e os projetos futuros também. Sim. Bom, eu tô com um trabalho novo, é um EP que eu gravei há pouco. O nome do EP é Que Nega Sou. A música carro-chefe é Nega Sou e tem um videoclipe rolando por aí. A gente trabalhando ainda a primeira música, né, Nega Sou, mas dentro desse EP eu tenho música gravada com o Zé Celso Martinez Correia, que é
diretor incrível, né? No Brasil, conhecido internacionalmente. Foi de uma música que fazia parte de um dos espetáculos que eu participei, que eu faço parte da companhia Usina Zona, do Teatro Oficina. Então tem essa música com o Zé, eu tenho Dora, gravada, que é de Dorival Caymmi, que Dora entrou no disco porque eu participei de um filme que foi rodado ano passado, A Serpente, com direção de Júlia Capella, um filme de Nelson Rodrigues, adaptado, né, por Nelson Rodrigues. E tem mais 2 composições autorais, que é o Espaço Light, Estação Primeira e Estrelas, que é a música que eu gravei com o Zé, eu gravei ela acústica e gravei com banda. Então é um trabalho novo, tá saindo do forno, a gente já lançou o primeiro videoclipe, daqui um mês e meio nós estaremos lançando o segundo videoclipe. Nesse interim eu tenho apresentado o show que nega Soul em Sescs, então a gente fez Sesc Bauru, Sesc Interlagos. Estou fazendo o circuito cultural, então fizemos Interior, Martinópolis, Palmital. Sábado agora fizemos em Aguaí, que foi incrível. Tinha guarulhenses na cidade, por incrível que pareça. Na sequência, né, a gente vai fazer um trabalho aí dia 28 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Faremos aqui em Guarulhos, na Praça 4 Centenário, pelo Departamento da Igualdade Racial da cidade. Vamos lá. Estamos aí entrando no circuito do litoral. Então, a partir do mês de setembro, a gente começa a fazer uma turnê pelo litoral paulista. E mais pro final do ano, tem outros Sescs pintando por aí. E é isso. É vida que segue, trabalho que se leva aos 4 cantos, ou melhor, a todos os cantos, né? Do mundo, do país. A pretensão é ir para a Europa. Ano que vem a gente está articulando alguns trabalhos para lá também. Já tem alguns músicos fazendo um trabalho lá, então eles ficam indo e voltando. E eu fazendo essa cena nacional. Célia, dentro desse contexto também, já existiu algum projeto que não deu certo e por quê? Eu acho que não deu certo nenhum. Eles podem não ter tido o resultado que eu esperava. Porque a gente sempre espera o macro, né? Sempre tudo muito grande. E às vezes isso não acontece. Mas que não deu certo, nenhum. Graças a Deus. Todos os projetos que eu idealizei, que eu participei, deram certo. Viajei o país com o espetáculo do Teatro Oficina. Como já falei, eu faço parte da companhia. Então, só no Teatro Oficina foram mais de 10 espetáculos, de 8 filmes. E nós viajamos o país, fomos para Minas, Rio de Janeiro, Manaus, Belém do Pará, Rio Grande do Sul, Salvador, Fortaleza, Recife. E em todos esses lugares eu levei meu show também, pocket, às vezes banda, às vezes com a banda do Teatro Oficina. Já fiz alguns trabalhos com cinema, então fiz Campo Grande, fiz A Serpente, acabei de fazer um trabalho também com uma diretora incrível, Bárbara Vento, que é o Exu Rei, que participou do Festival de Cinema aqui em São Paulo. O Júlia Capella também, com o filme que a gente fez, A Serpente. A gente está participando de vários festivais e tem ganhado alguns. As minhas composições, né, porque eu componho bastante, então fiz parceiros incríveis. Já fiz uns shows bacanas com o Chico César, com o Ney Mato Grosso, que são trabalhos que me deixam muito orgulhosa. Dentro disso, existe algo que você não faria novamente? Algo que eu não faria novamente? Eu não sei, eu acho que a vida é feita de erros e acertos. E sempre que você faz uma coisa que não é muito legal, você consegue tirar algo de positivo dela, né? Que te serve como aprendizado. Então eu acho que eu não cometeria alguns erros, como por exemplo, olha, Célia, vamos fazer um evento em tal lugar, tal dia, isso diretamente para mim. E eu falar, não, eu vou fazer porque a pessoa é bacana, tal, é legal. E aí você chega na hora para fazer a coisa e não é da forma que você achou que fosse, não é bem aquilo que a pessoa tratou. Então,
ter um pouco mais de cautela, né? Para fazer algumas coisas que não chegam para a produção, que chegam direto para mim. Porque aí depois dá bronca, né? Aí a produção briga, se você aceita, aí a coisa não vira, fica meio complicado. Acho que só isso, de resto eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu adoro atuar, adoro compor, cantar, interpretar. Então, acho que tudo que eu fiz até hoje dentro da arte, na minha vida, foi muito válido. Não vou dizer para você que nunca tive decepções, porque a gente sempre tem. Isso na vida, né, é natural do ser humano. Porque você sempre espera muito do outro e isso é errado, né? Você tem que fazer e deixar rolar para ver o que acontece, mas eu acho que faria tudo de novo. Célia, agora a gente vai voltar para o cenário do início da nossa entrevista. Se você pudesse voltar para aquela menininha que percebeu que um dia entraria na cultura, na arte, qual conselho você daria para ela? Bom, não daria um conselho, porque conselho, se fosse bom, não se daria, se venderia. Mas eu penso assim, hoje, infelizmente, a gente tem um cenário musical meio complicado. Perderam-se muito das nossas melhores referências. Então o que acontece? Tem muito artista, né, vamos colocar dessa forma hoje, entrando na mídia, mas querendo entrar por um lugar que não é legal. O cara quer aparecer, ele quer dar ibope, ele quer estar na mídia. Então, independente dele ter vontade, dele ter estudado ou não, ele quer aparecer. Ser o artista, o famoso por um dia, por um mês, por um ano. Então, se você parar para perceber, de alguns anos para cá, existiram muitos famosos relâmpagos. A pessoa aparece, canta uma música, essa música estoura, depois você nunca mais ouve falar da pessoa. Então, criou-se um sistema de criar famosos que é doloroso para quem é famoso, inclusive. Porque às vezes a pessoa não tem aquilo tudo que é preciso para estar ali naquele lugar, mas se cria. Então ele se sente o bambambam, né, o top, fez aquele trabalho, a mídia usou, abusou, depois ela enterra. E a pessoa sofre demais com isso depois. Então eu acho que para o artista hoje, independente dele achar ou não que tem talento ou não, ele tem que buscar a verdade dele. Buscar a sua verdade, procurar estudar dentro do possível. Eu, por exemplo, infelizmente não tive condições de estudar música da forma que eu gostaria. Mas hoje existem muitos espaços em que isso pode ser feito. Você pode fazer canto, você pode se aprimorar em instrumentos, tudo isso às vezes até de graça. Tem alguns cursos que propõem a dar aulas de graça e valem a pena. Então, acho que o artista tem que chegar com a verdade dele e tentar aproximar o máximo do que é a realidade, sabe? Sem subterfúgios, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou imitar, porque cada um de nós tem uma essência. E eu acho que a coisa mais gostosa de se ver, de sentir, é a essência do artista. Então não coloque uma máscara, mostre realmente quem você é, né? Procure a sua verdade, procure estudar para mostrar a sua verdade, para não se equivocar, inclusive nessa sua colocação do que é arte, do que é música. Tentar, sabe, o máximo possível ficar dentro do equilíbrio. Porque se você estiver no equilíbrio, se você mostrar a sua verdade, você vai se dar bem. Porque a máscara uma hora cai. Então, se você se autoproduzir de uma coisa que você não é, em algum momento você vai pecar, a máscara vai cair e com isso cai o artista. Célia, eu queria que você fizesse agora uma análise também sobre a atual situação da cultura na cidade e já aproveitando também, se você pudesse responder, se tivesse o poder na mão, qual seriam as primeiras providências que você tomaria em relação à cultura da cidade? Cultura da cidade. Vamos lá. Dessa nova gestão, a gente vê que as pessoas têm muita vontade de fazer as coisas na cultura.
Mas como eu falei antes, a gente está passando por um momento delicado, né? Um momento delicado politicamente, inclusive, e isso é nacional, né? Então a gente sabe das dificuldades de se fazer cultura. E a gente sabe também que muitas vezes independe da pessoa que está com a máquina na mão. Vamos colocar na cidade de Guarulhos. São subordinados São Paulo, de Brasília e por aí vai. Então a gente sabe que com esse novo governo muitas coisas foram cortadas da cultura, que já eram poucas. E aí a dificuldade acaba aumentando em se fazer trabalho, mas a cultura da cidade tem dado espaço para as pessoas trabalharem, tem tentado fazer parcerias, eu falo por mim mesma, mas continua complicado e não é só aqui, é em todo o país, todo o país. Quando eu falei há pouco na cidade que eu fui fazer um evento e que lá só tinha uma pessoa na cultura, isso é real, eu vivi isso. Então você imagina, não importa que seja uma cidade menor, tem que existir um respeito maior pela cultura, porque se houver um respeito maior pela cultura, eles vão conseguir levar mais conforto, abrir mais porta para os artistas. Então isso não é daqui para cima, é de cima para baixo. Então eu acho que dentro do possível, existem pessoas assim na cultura tentando fazer o melhor pela cidade, pela arte da cidade, pelos artistas da cidade. Mas muitas vezes independe deles, né? Porque o comando vem de lá de cima, a gente sabe disso. E nós artistas, eu acho que a gente tem que de alguma forma cobrar das autoridades que abram um espaço maior para a cultura, que deem valor à cultura, mas de alguma forma tentar somar com isso, porque Guarulhos também tem uma coisa meio estranha. Acho que, na verdade, acho que todas as cidades, né? Diz que santo de casa não faz milagre. Eu saio daqui para fazer um evento fora, é um outro tratamento. Eu saio daqui para fazer em São Paulo, é um outro tratamento com o artista. E isso acontece com os artistas de outras cidades também quando saem. Então é sempre aquilo que eu falo. O artista tem que ser mais valorizado. Então eu acho que o artista e a cultura tem que estar muito ligados, tem que ser muito parceiros. Um somando com o outro para que a coisa funcione e que a gente possa levar para a população o melhor da arte, o melhor da cultura. Célia, como foi para você participar do Tribuna Autoral? Interessante. É sempre bom ser convidada a participar de um programa no qual você pode falar da sua história, da sua carreira, da sua vida. Então eu agradeço muito ao Tribuna Autoral pelo convite. Gostei muito de participar do programa. Espero voltar mais vezes. Já está convidada. Célia, aproveitando esses minutos finais, fale um pouco então de quem quiser conhecer mais a sua música, os seus trabalhos. Deixa aqui esse espaço para você passar essas informações. Tá bem. Então, no Facebook estamos lá como Célia Nascimento Oficial. No Instagram, @Célia Nascimento. Lembrando que Célia sempre com 2 L's. Então o nosso trabalho autoral está lá no Spotify, no Deezer. Procurem conhecer um pouco mais do meu trabalho autoral, saber um pouco mais da minha história como artista, como cantora, como atriz. E na verdade as duas carreiras seguem juntas, elas começaram juntas e seguem juntas, né? Eu comecei no teatro, e no teatro eu comecei a cantar e abriu-se um leque de oportunidades. Então é lá no Célia Nascimento, Célia sempre com 2 L's. No Instagram, no Facebook, no Deezer, no Spotify. É só seguir. Obrigada. Dera